Aceita um brownie e um cafezinho enquanto a gente conversa como chegar em Bariloche com milhas. Vocês gostam da caixinha de me fala um destino e eu te digo como chegar lá com milhas? O que eu faria pra chegar lá com milhas? Ou então me diz quantas milhas você tem e eu te digo o que eu faria com elas. Vocês adoram quando eu coloco essa caixinha no Instagram? E aí eu falei, por que não colocar essa caixinha no Instagram e responder no YouTube? Porque eu quero produzir mais vídeos aqui pro YouTube e são respostas que, se você quiser realmente responder para ajudar mesmo a pessoa, exige mais de um story, exige um raciocínio mais elaborado do que só falar programa XYZ. Aí eu falei, testarei isso. E aí escolhi uma caixinha lá que era a melhor forma para chegar em Bariloche, saindo de Porto Alegre, e ela acumula milhas lá na Livelo. Isso significa que ela acessa as lojas que são parceiras da Livelo e faz compras do dia a dia de coisas que ela precisa nessas lojas. Com isso, ela vai acumulando várias milhas lá de forma gratuita. Depois é só pegar essas milhas, transferir para um programa e emitir a passagem que ela quer. E o ponto-chave desse vídeo é esse. Para onde ela vai mandar essas milhas de forma que ela consiga encontrar uma passagem boa para cumprir com o objetivo principal dela, que é sair de Porto Alegre e chegar em Bariloche. Se você não sabe ainda a parte do acúmulo de milhas, eu vou deixar aqui em cima a sugestão de um vídeo que vai te ajudar nesse assunto. Só vou esquentar aqui o brownie, fazer meu café e a gente já senta ali para conversar. Quando eu quero descobrir como que eu vou chegar em um lugar, utilizando milhas especialmente, a primeira coisa que eu pesquiso é qual é a companhia aérea que me leva para aquele destino que eu quero ir. Então, se eu tô saindo, por exemplo, no caso dela, ela tá saindo de Porto Alegre, primeiro pensamento que vem na minha cabeça, tem voo que sai de Porto Alegre e que chega diretamente em Bariloche? Porque se tiver um voo desse, zerou o jogo. Você tá saindo da sua cidade e tá chegando direto onde você quer. Perfeito, melhor cenário. E se tiver um voo desse, o próximo passo é entender. Ele é possível de adquirir comprando com milhas? Ou então, tá, ele é possível de adquirir comprando com milhas, mas e o valor? É bom? Porque nem sempre o valor vai ser bom daquela rota específica. E aí, se o valor daquela rota específica não for bom, a gente vai atrás de fazer de outras formas até conseguir um valor bom. Mas o ponto-chave aqui é a gente tentar. Dá pra fazer isso saindo da minha cidade, já chegando lá de uma vez só? A gente vai em busca de descobrir isso. E aí, quando a gente pesquisa isso, a gente descobre que sim, tem um voo saindo de Porto Alegre e chegando diretamente em Bariloche. A gente descobre que quem faz esse voo é a Azul. Então, dá pra eu emitir essa passagem utilizando as milhas da Azul. E aí a gente descobre também que a Azul realiza esse voo de forma sazonal. Isso significa que esse voo só acontece nos meses de junho e de julho. Por que isso? Porque é a alta temporada, é a época de inverno, de neve, e é a época que os brasileiros estão mais interessados em ir para esse destino justamente porque eles querem ver a neve, porque eles querem curtir esse inverno que a gente não tem aqui no Brasil. E aí aproveita as férias já para fazer isso. Então o que chama a atenção da gente aqui é, se ela quer viajar em junho ou julho, ela já tem a faca e o queijo na mão. Ela tem a passagem de voo direto, saindo de Porto Alegre, chegando em Bariloche. E dá para fazer isso utilizando milhas da Azul. E aí, para otimizar ainda mais a busca, a gente descobre que esse voo acontece sábado, domingo, segunda, quarta e sexta. Então quando ela for buscar lá no aplicativo da Azul, essa passagem a gente pode buscar tranquilamente no aplicativo da Azul. A gente vai buscar por esses dias um voo que saia no sábado, no domingo, na segunda, na quarta ou na sexta. Aqui entra uma opinião pessoal. Eu sou super a favor deles começarem a fazer essa rota na época do verão também. Gente, vamos querer viajar pra lá no verão. Aquele lugar no verão, é assim, a energia, as paisagens, é muito vivo, os lagos são incríveis. É uma mistura de Suíça com Nova Zelândia, assim, surreal. E aí um detalhe importante, né, que é quanto que custa essa passagem? É possível? Não é? É muito cara? Não é tão cara assim? Tem passagem sendo vendida, assim, agora, nesse exato momento, para voar em julho. Altíssima temporada, férias,
E o trecho tá saindo por 65 mil pontos. Uma ida e volta tá custando 130.200 pontos. Isso significa que para você conseguir emitir essa passagem de ida e volta lá na Azul, você precisa ter em torno de 73 mil pontos lá na Livelo. Porque como é que funciona a lógica? Tem os pontos acumulados na Livelo, eu sei que eu vou tirar esses pontos daqui e vou transferir para uma companhia aérea, que vai ser a companhia aérea que vai me servir para eu emitir a passagem que eu desejo. A lógica é essa. Só que você não vai tirar seus pontos da Livelo em qualquer momento. Você vai tirar seus pontos da Livelo quando você estiver ganhando mais pontos para mandar para a companhia aérea. E aí, nesse cenário, analisando esse cenário, a gente já identificou o quê? A Azul, ela é muito legal para esse propósito, que é eu sair de Porto Alegre e chegar em Bariloche nos meses de junho e nos meses de julho. Nossa, eu identifiquei isso. Tá aparecendo passagem boa lá. Eu já vi que o preço, assim, ó, tá maravilhoso. Gente, o preço tá muito bom. Então, quando tiver tendo uma promoção de transferência bonificada, eu vou aproveitar essa promoção. As promoções, assim, mais normais, você tá conseguindo em torno de 80% de bônus se você assinar o Clube Azul ali no ato da promoção. Tem outras que você consegue 90%, que você consegue até 100%. E se você tem o Clube da Azul assinado já há mais tempo, eles vão te beneficiar ainda mais por causa disso, por causa da fidelidade, e você vai conseguir ainda mais pontos nessa transferência. A questão é, eu tô colocando aqui por base um cenário, ok, um cenário que não é o maravilhoso, mas também não é o ruim, e é o que consegue englobar todo mundo que tá aqui assistindo. E aí, mirando ali por baixo, 73 mil pontos na Livelo, você consegue mandar para Azul e emitir essa passagem. Eu não sei quantas milhas ela tem na Livelo, eu fiquei curiosa pra descobrir, mas dependendo da quantidade de pontos que ela tenha, ela só vai pagar a taxa de embarque, que é R$559. Imagina, você sai da sua cidade no voo direto pra Bariloche, no período de férias, neve, super disputado o lugar, e aí você vai pagar só R$559. É por isso que quem aprende sobre milhas não para de viajar. Tá, Bru, mas o que acontece se ela não quiser viajar em junho ou em julho? Se ela quiser viajar no verão, por exemplo. Então ainda não tem voo da Azul que saia de Porto Alegre e chegue direto em Bariloche nos outros meses do ano. E aí a gente vai para a segunda possibilidade que ela tem. Saindo de Porto Alegre, ela consegue um voo direto para Buenos Aires com a Latam. Então percebe que o cenário já muda? Dependendo do que ela quer, a oportunidade ela vai mudar de lugar. Então, se ela quiser viajar em outra época do ano, aí ela vai olhar para a Latam e ela vai ver que a Latam ela faz voo direto, saindo de Porto Alegre, chegando em Buenos Aires na segunda, na quarta e na sexta. Chegou em Buenos Aires, aí ela compra um voo de Buenos Aires para Bariloche e esse voo ela vai pagar em dinheiro. Nossa, eu já achei de volta de Buenos Aires para Bariloche por R$300, por R$500, por R$800. E, obviamente, pode subir. Mas é fácil achar ali na média dos R$500 uma ida e volta. Colocando um valor base de média, sabe? Então, dá pra fazer essa junção. Eu vou chegar no voo direto em Buenos Aires, de Buenos Aires, aí eu vou para Bariloche. Na Latam, essa passagem de Porto Alegre para Buenos Aires, ela custa em média 26 mil pontos o trecho. Isso dá uns 52 mil pontos ida e volta. Óbvio que existem momentos que a Latam pode colocar essa passagem para vender por um valor menor, tá? Então assim, a gente já viu passagem para Buenos Aires por 20 mil pontos o trecho, por 15 mil pontos o trecho. Saindo de São Paulo, essa de 15 mil, 12 mil o trecho. Tudo bem, saindo de São Paulo. Mas quando eles abaixam saindo de São Paulo, ele vai em cascata, também vai abaixando saindo de outros lugares do Brasil. Então é possível encontrar por menos, é possível. E aí é questão de ficar monitorando aquela passagem constantemente, ou então estar em um grupo que tá te mandando passagem e que tá te avisando, olha, a passagem que você quer apareceu, abaixou, aproveita. E aí, pensando nesse cenário de média ali de preço de 52 mil pontos ida e volta, ela precisa ter na Livelo pelo menos 42 mil pontos. Isso considerando que ela vai tirar os pontos dela da Livelo e mandar para a Latam com um bônus de 25%. Isso é interessante de observar também. Perceba que na Azul eu te dei um bônus muito maior. Eu te falei das possibilidades de bônus de transferência muito maiores. Na Latam eu já tô te falando que é 25%, a partir de 25%.
chegando no máximo a 30%, sendo que tem muito tempo que não tem uma de 30%. Isso não é que a Latam é melhor ou pior do que a Azul, por causa do bônus. Porque não adianta você aproveitar uma promoção com um bônus muito alto, mandar para um lugar e esse lugar não ter a passagem que você quer. Quando a gente perde tempo, a gente está perdendo, não é nem dinheiro, a gente está perdendo a vida. Cada hora que a gente deixa para trás é uma hora de vida que ficou. Pois é, nosso tempo aqui na Terra é finito, então vamos usar muito bem ele. E aí o cenário é esse. É importante a gente entender essa porcentagem de bônus e quanto custa as milhas de cada programa para a gente conseguir visualizar o valor daquela passagem. E a gente conseguir matematicamente comparar com as passagens em dinheiro, comparar com as passagens que a gente vai encontrando em cada um dos programas e colocar na balança para ver o que realmente está fazendo sentido. Porque não é unicamente olhar quantas milhas eu vou gastar. É olhar qual é o valor que está embutido naquelas milhas que eu vou gastar. E cada programa tem um valor diferente, atribui um valor diferente para suas milhas. E quando a gente compara, essa da Latam, se a gente vai de Porto Alegre para Buenos Aires e depois Buenos Aires para Bariloche comprando em dinheiro, a passagem, quando eu pesquisei, ela nem estava com um valor bom de Buenos Aires para Bariloche, tá? Ela estava na faixa dos R$800. Dá para encontrar por menos. Mas considerando essa passagem, cara, somando todos os valores, se você fosse comprar todas as milhas da Latam, mais a passagem em dinheiro, ela ainda vai estar economizando R$500 por pessoa na emissão dessa passagem. E em dinheiro, essa passagem ela nem está sendo vendida pela companhia aérea. Ela teria que usar uma agência para intermediar o processo e eu particularmente não gosto dessa opção porque qualquer problema que dê na passagem, qualquer alteração, qualquer cancelamento, qualquer coisa, você vai ter que entrar em contato com essa agência que você nem... Essas agências assim de fast food da internet, sabe? Que não tá nem aí pra você. Você vai ter que entrar em contato com ela pra ela resolver, então é um pega pra capar. Eu particularmente não gosto de comprar com essas agências. Obviamente, ela já tendo a quantidade de milhas suficientes pra pagar a passagem por milhas, ela só vai gastar os 476 da taxa de embarque, mais os 800 da passagem. Buenos Aires para Bariloche, ela economizaria nisso daí nada mais nada menos do que R$1.800 por pessoa. Tem noção? Surreal. Faz muita diferença saber sobre milhas, gente, faz muita diferença, porque a gente consegue se dar o nosso desconto. No final das contas, a gente sempre vai estar pagando mais barato do que se a gente comprasse essa passagem em dinheiro. Seria assim que eu sairia de Porto Alegre e chegaria em Bariloche. E se você quiser me ter pensando na melhor estratégia para você chegar no destino que você deseja, utilizando milhas, mesmo que você não tenha milhas nenhuma acumulada, a gente pensa desde o básico, o caminho que você vai precisar percorrer para chegar ali no objetivo final, que é emitir a passagem que você deseja. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato e eu te passo todas as informações de como funciona o direcionamento estratégico personalizado para você. Beijo e até o nosso próximo encontro.